Depois dos Shinigamis sofrerem uma derrota avassaladora contra os Quincy's, tendo quase toda a Soul Society destruída e até mesmo o velho Yamamoto sendo derrotado e morto pelo Rei Quincy, a moral de toda a Gotei 13 foi parar no lixo, não é verdade? E graças a isso, a Soul Society precisou tomar medidas urgentes para que eles conseguissem se preparar para a próxima invasão o quanto antes, sendo a mais marcante dessas decisões sendo feita pelo nosso novo comandante das 13 divisões, Kyoraku Shunsui, o brabo, não é verdade? O cara é estiloso demais. Dito isso, no capítulo 520, no seu primeiro ato como comandante, Kyoraku ordena que seja ensinada a arte da espada para o monstruoso Zaraki Kenpachi, ideia que inicialmente deixou o pessoal da Central 46 com o pé atrás por medo dele se tornar algo incontrolável caso ele ficasse ainda mais poderoso, mas pela situação de urgência eles acabam cedendo ao pedido do comandante, que logo em seguida revela que quem iria treinar o fodendo Zaraki seria ninguém menos que a capitã da 4ª divisão Unohana Retsu, ao mesmo tempo em que ela é revelada ser a primeira Kenpachi possuindo o antigo nome de Unohana Yachiru. Então nesse vídeo a gente vai entender o que levou a batalha entre o Zaraki e a Unohana, qual a relação entre eles dois desde o começo da sua história e por que a Unohana precisou morrer para que o Zaraki pudesse ficar mais forte. E se você é novo por aqui e quiser ser o meu Shinigami substituto, lembra de se inscrever aqui embaixo no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, beleza? Bora lá! No capítulo 523 do mangá de Bleach é confirmado que a Unohana foi então uma das fundadoras da Gotei 13 e fez parte da lendária primeira geração, a geração mais poderosa até então e temida até mesmo pelo Rei Quincy, servindo como capitã do 11º Esquadrão, que foi estabelecido por ela para ser a divisão especializada em ir para a linha de frente e atualmente é liderada pelo Zaraki. E logo depois disso também temos Kyoraku nos revelando que ainda antes disso a Unohana já era uma assassina de elite, sendo reconhecida como a mais infame dentre todos os que já apareceram até hoje e graças à sua maestria em todos os estilos de espadas existentes, ela deu a si mesma o nome de Yachiru, que significa tanto 8.000 quanto incontáveis estilos, como também foi ela quem inventou a arte do assassinato. Essa é facilmente uma das maiores revelações desse último arco, ainda mais considerando o fato dela ter se ocultado durante toda a invasão. E o que nos é revelado no 8º episódio do anime é que ela estava apenas cumprindo a última ordem que o Yamamoto a deu em vida, que era permanecer dentro do esquadrão médico, obviamente porque ela era a única médica e também a melhor contramedida para uma possível invasão à estalagem médica, que caso fosse destruída, seria uma perda irreparável para a Soul Society. Continuando nesse mesmo capítulo, finalmente é chegado o momento da reunião final desses dois Kenpachis, onde ambos adentram diretamente no Muken, uma dimensão isolada do mundo exterior, para utilizá-lo como palco, para que assim eles pudessem cruzar espadas sem nenhuma restrição, como dá para notar que o Zaraki já chega sem o seu infame tapa-olho, que restringe a Heiatsu esmagadora dele. E junto disso também vemos pela primeira vez a verdadeira personalidade que a Unohana veio escondendo até hoje, emanando sua aura assassina com uma forte expressão junto de uma tentação nítida para a luta que estava por vir, e colocando ainda mais fogo na brasa, ambos mostram suas cicatrizes, deixadas um pelo outro no seu primeiro encontro, quando Zaraki ainda era uma criança, inclusive com um adendo de que no episódio 7 do anime, o cubo revela uma silhueta da Unohana já com essa cicatriz durante a Guerra de 1000 anos atrás, ou seja, o Zaraki também já era vivo naquela época, já que foi ele quem a causou, mas antes a gente não sabia disso, olha só que interessante. Até que finalmente eles iniciam um famigerado embate ostensivamente sangrento no capítulo 524, como já de início
início vemos o Zaraki jorrando sangue a cada instante em que ele enfrenta a rainha do assassinato e ao mesmo tempo em que fica evidente a superioridade dela ao até então capitão mais forte atrás do comandante Yamamoto, que já no início da luta implica que o Zaraki se tornou mais fraco com o tempo. Logo em seguida, o Kubo traz para nós algumas memórias do passado deles, expondo que o Zaraki idolatrava e respeitava a antiga Kenpachi por ter sido a primeira a fazê-lo sentir a emoção de uma luta de verdade, na qual ele poderia arriscar a vida e lutar com tudo. Muita gente inclusive subestima a Konohana por ela ter tido um certo empate técnico com o Zaraki quando ele ainda era uma criança. Por outro lado, nos é revelado pela Konohana que o verdadeiro motivo do Zaraki se tornar mais forte somente quando já se encontra de cara com a morte é uma consequência desse mesmo embate que eles tiveram no passado. E a respeito disso, a explicação que nos é dada por ela é que o Zaraki realmente se sabota, suprimindo o próprio poder inconscientemente em suas batalhas desde aquele dia em que eles travaram espadas, já que naquela luta, ao mesmo tempo em que ele sentiu uma extrema euforia ao lutar de igual para igual com alguém pela primeira vez, o Zaraki também adquiriu um medo involuntário de acabar perdendo essa emoção ao vencer o oponente que trouxe a ele um sentimento nunca antes visto. E por conta disso, quando ele se viu começando a sobrepujar as habilidades de espada dessa adversária formidável, seu subconsciente automaticamente passou a suprimir o seu próprio poder para equilibrar o embate novamente, algo que a Konohana imediatamente notou e traz isso para explicar eventos como o Zaraki ter perdido para o Ichigo naquela luta que eles tiveram lá no arco de Soul Society, como ele ter vencido por pouco o Noitra Gyuga lá no Hueco-Mundo. E enfim, enfatizando que o real motivo para ambos estarem colidindo espadas novamente não era por outro motivo senão desenjaular a besta que havia dentro do Zaraki, nem que para isso se fizesse necessário matá-lo centenas ou até milhares de vezes enquanto ela também o revivia logo em seguida, algo que de fato somente a mestra do Kido poderia fazer. Até que finalmente Zaraki, após ter morrido inúmeras vezes, consegue cortar a Konohana em cheio e mesmo com esse ferimento profundo, ela logo se regenera e então resolve ir para o momento final de sua luta, liberando por fim a sua Bankai Minazuki, que possui o mesmo nome da sua Shikai, mas dessa vez sendo pronunciada com um kanji diferente, que agora expressa o significado de o fim de todos os vivos. E como se não bastasse tudo o que ela já mostrou, o poder dessa Bankai transforma sua Zanpakuto em uma lâmina de puro sangue, garantindo com que literalmente tudo o que esse fluido toque seja quase que instantaneamente derretido. Tal poder é tão absurdo que chega até mesmo a afetar a própria Konohana, que em questão de instantes transformou o Zaraki em um esqueleto vivo, não o matando graças ao seu constante uso do Kido de cura, tanto nele quanto em si mesma. E após essa longa batalha sangrenta e depois de ser morto incontáveis vezes, finalmente temos o feito do Zaraki se libertando das suas amarras psicológicas por completo e alcançando o seu poder inato, o qual sempre fez dele digno de ser chamado pela alcunha de Kenpachi. Nessa hora, o Zaraki por fim volta a ser quem ele era antes, superando o nível da Shodai Kenpachi, o que também culmina nele ceifando a vida dela. E aqui é importante notar, galera, o Zaraki ele sempre foi essa besta enjaulada, ele sempre foi extremamente poderoso, então não é um demérito da Konohana ter empatado com o Zaraki quando ele ainda era uma criança. Isso é um mérito dele, porque isso não anula os feitos dela própria. Ela também era uma monstra, ela também era uma besta enjaulada, dá pra dizer, mascarada na sua personalidade. Mas quem tá sendo hypado nesse momento é o próprio Zaraki. Ele, que sempre foi essa real besta enjaulada que nesse momento estava sendo libertada. E é aqui que vem a grande pergunta: por que a Konohana precisou morrer? E a resposta é a seguinte: infelizmente havia essa necessidade de apenas um deles sair vivo, porque de acordo com ela própria, só poderia existir um único Kenpachi
por geração, legado que só pode ser herdado por aquele que matar o anterior. Então, tudo é uma questão de legado, tudo é uma questão de costume dentro dos próprios Kenpachis, de apenas um único Kenpachi poder carregar o legado, ou melhor, ser digno de carregar esse legado, tendo tido o mérito de conseguir eliminar o anterior como prova da sua força e como prova da continuidade e principalmente da progressão do nome, do legado dos Kenpachis. Se o novo Kenpachi supera o anterior, então sim, ele é digno de herdar esse legado, de herdar o nome dos Kenpachis e herdar a capitania da divisão do esquadrão. Então é por isso que a Konohana precisava morrer. Não é porque era ela em particular, a Konohana em particular, precisar morrer. Óbvio que isso facilitou um pouco as coisas para que, os Quincy's não tivessem trabalho contra a monstra, contra a braba. Mas essa dá pra dizer que foi uma forma, digamos, inteligente de eliminar a personagem. E existiu um contexto muito maior para ela ser retirada do mangá, retirada da história. E em troca, além do Zaraki ter voltado ao seu estado full power que ele sempre teve, outra revelação ainda mais aguardada pelos fãs também acontece com ele finalmente conseguindo ouvir a voz da sua espada e assim passando a saber o verdadeiro nome da sua Zanpakuto, o que faz com que agora seja possível para o Zaraki criar uma relação de sincronia com a própria Zanpakuto e com a criação desse novo elo ele venha a liberar a sua tão aguardada Shikai durante a próxima invasão. Agora imaginem o quão ainda mais monstruoso é o cara que já havia matado 3 Stern Ritters facilmente, agora full power, que supera inclusive a Kenpachi da geração mais poderosa, somado à forma liberada da sua Zanpakuto. Alguns já sabem do estrago que ele é capaz de fazer, mas para quem não sabe, pode ficar tranquilo que eu vou sim trazer um vídeo sobre isso aqui também, galera. Agora eu te convido a conferir o vídeo sobre a forma completa da Bankai do Hitsugaya, para entender como ele ficou na sua forma adulta, bonitão, como é que aquele tampinha ficou tão alto e bonito daquele jeito, não é possível. Confere o vídeo que vai aparecer na tela, que eu tenho certeza que você vai curtir, beleza? Até a próxima, tchau!